Vamos lá, eu conto com a ajuda, né, do nosso internauta, telespectador, ouvinte da RBC FM no 3201-7720 e lança a seguinte pergunta. O presidente da CPI, Omar Aziz, abusa do poder ou não? Essa prisão foi normal? Antes, né, da participação do nosso público e também dos melhores analistas de Goiás, vamos acompanhar como aconteceu essa prisão. Eu já dei todas as chances para Vossa Senhoria. Me dê uma chance, presidente. Só uma coisa. Não dou agora. Não, mas é importante. Não vou dar. Mas mesmo se não é relevante... Não vou dar porque ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolph. E tem coisas que não dá para admitir. Só uma última questão, presidente. Os áudios que nós temos do Doug Minguete são claros. Eu perguntei para ele. Eu quero pedir para Vossa Excelência colocar os áudios. Perfeito. É isso que eu quero pedir. Eu peço a Vossa Excelência. Não. Senhor Roberto Ferreira Dias. Independe agora, porque ele vai sempre arranjar uma desculpa. Tem algum áudio meu? Não. Presidente. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, eu dei todas as chances. Vossa Senhoria não quis dizer na CPI por que foi tirado, por que tentaram tirar o senhor a primeira vez, por que trocaram 2 assessores diretos seus. O senhor sempre se escusando de responder. Aqui o senhor fez um juramento. Então eu estou pedindo, chame a polícia do Senado, o senhor está detido pela presidência do Senado, pela presidência da CPI. Presidente. Perfeito. Pela ordem, excelência, ele está aqui desde as 10 da manhã, respondendo, veio colaborar com essa CPI, prestando todas as informações que ele tem. Ele está sob o compromisso de dizer a verdade. Se ele falta com verdade, ele está em estado flagrancial. A Constituição Federal é clara. Ninguém pode ser preso salvo em flagrante delito ou por ordem judicial. Ele está preso em flagrante delito. Doutora, o meu ouvido, parece que as pessoas, quando sentam ao meu lado direito aqui, as pessoas se esquecem. Eu vi o coronel Elcio aqui falar um monte de coisas que não são realidade. E morrendo gente todo dia. Você está me entendendo? Há uma acusação séria contra o senhor. O senhor não se limita a dizer, não era da minha secretaria. Mas para que você sentou? Então, várias vezes, eu apelei. Olha, eu lhe disse, você nunca recebeu e-mail de ninguém lhe pedindo para resolver algumas coisas? O senhor disse não. Não. Eu lhe perguntei, senador, doutor Roberto Dias, o senhor recebeu um e-mail de alguém? Não. Senador, como é que eu vou me lembrar o e-mail de quem eu recebo quando eu recebo, senador? Senador, pela Qual ordem. pedido específico? Gostaria de ver esses e-mails. Esses e-mails estão disponíveis? A sessão está encerrada, pessoal. Excelência. Senador. Excelência. Jean Lopes, a sua opinião, essa prisão, ela foi correta, foi legítima ou foi arbitrária, Jean? Obviamente que ela não é legítima, ela é um ato ditatorial, autoritário, aliás, totalitário. E aí isso é que dá você colocar poder de polícia, poder de juiz para um sujeito como Omar Aziz. Eu vou lembrar novamente, se possível eu falo todos os dias. Omar Aziz está respondendo um processo, só não está preso porque tem fórum privilegiado por ser senador, de desvio de 260 milhões de reais da saúde lá no estado do Amazonas. A esposa dele foi presa. Os 3 irmãos dele foram presos no mesmo esquema. Esse homem tem o poder hoje de prender alguém porque esse alguém não falou aquilo que ele quer ouvir. As pessoas estão sendo levadas lá nessa CPI para falarem o que essa gente, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, que inclusive tá lá no Twitter, tem uma denúncia sobre esse Randolfo Rodrigues. Depois, se comprovado, a gente vai falar aqui. Esses 3 estão querendo que os depoentes falem aquilo que eles querem ouvir para legitimar o relatório do Renan Calheiros, que já está pronto antes do início da CPI. Isso mostra o que é o verdadeiro comunismo. Comunismo é isso, é a força do Estado sobre o cidadão. Esse rapaz, esse Roberto Dias, não teve ontem motivos para ser preso. Se amanhã ele for pego, comprovado que ele participou de algum tipo de corrupção, tem que ser preso, responder processo, ser preso em segunda instância no máximo. Agora ontem, porque ele não disse aquilo que o Omar Aziz quer ouvir dele, mandou prender, esse tipo de atitude
será o tom que vai acontecer no Brasil se a esquerda voltar no ano que vem ao poder. Se Renan Calheiros for guindado ao poder no Brasil, ao poder executivo. Se Omar Aziz tiver poder junto ao governo federal, caso a esquerda seja eleita no ano que vem, é assim que o cidadão brasileiro será tratado. A gente tem que preocupar muito com isso. Não é brincadeira o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vivendo, né, em alguns setores da nossa sociedade, um tribunal de exceção. O que esse pessoal tem sofrido naquela CPI é inquisição. Não é uma justiça normal. Eu me preocupo muito, Rafael. E esse fato desse rapaz ter sido preso ontem, já está até solto, pagou fiança, mostra mais uma vez que essa CPI não tem legitimidade nenhuma. Não passa de um circo onde palhaços ficam lá o dia todo rindo da cara de nós, cidadãos honestos, cidadãos de bem do Brasil. Sua opinião, Daniel? Rafael, a prisão é justificada, apesar de eu não concordar também, acredito que esse tipo de ação é muito mais uma ação midiática do que uma ação efetiva. E já disse aqui por outras vezes que esse tipo de prisão totalmente técnica, sem você ter nenhum tipo de condição de mantê-la ou de realmente procurar um efeito punitivo, ela é muito mais feita para ter para mandar um recado, e isso eu acho que acaba agravando a questão da polarização que nós vivemos, e não concordo, já falei isso na prisão do deputado Daniel Silveira. Agora, ela é tecnicamente justificada por ele ter dito algumas coisas na CPI e terem vazado os áudios que diziam o contrário, né? Que comprovavam o contrário. Então, ali ele não estaria falando a verdade dentro daquela CPI. Acho que isso acabou causando um efeito que deve ser um pouco da métrica daqui para frente. Afinal de contas, a servidora que está prestando depoimento na CPI hoje, a Franciele Fantinato, se negou a fazer o juramento de falar a verdade, talvez já com a preocupação de que isso pudesse ocorrer com ela também. E acaba, aí sim, para mim, a análise que eu queria fazer, desviando realmente o foco que deve ser, nesse momento, na minha opinião, o foco da CPI, que é procurar os gastos durante a pandemia que não foram feitos de maneira correta. Gastos sem licitação, dinheiro desviado. Acho que esse deveria ser o principal motivo dessa CPI, já que ela existe, porque eu nem acho que ela deveria ser instaurada nesse exato momento. A discussão hoje é sobre a prisão do servidor. A informação de bastidores é que os senadores sabem que esse servidor teria um dossiê que apontaria uma série de irregularidades com relação a crimes cometidos por pessoas dentro do Ministério da Saúde, inclusive militares. Não é à toa que ontem o senador Omar Aziz fez uma referência a uma banda podre do Exército que estaria dentro do Ministério da Saúde, estaria no governo, e que os senadores tentaram pressionar para que esse servidor apresentasse evidências ou esse relatório. E que, insatisfeitos por ele não ter apresentado nada, o Omar Aziz acabou tomando essa atitude totalmente intempestiva na minha posição. Qual a sua opinião, Desirê? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender uma coisa. Vamos lá. Qual foi o caso? O Dominguete, ele disse que esse Roberto Dias, o cara que foi preso, né, fez um pedido de propina de $1 por dose daquela vacina AstraZeneca. A gente até comentou isso no dia do depoimento do Dominguete. O que aconteceu? Aí quando foi o caso do Roberto Dias, dele lá dar o depoimento dele, o que ele falou? Ele falou que não fez reunião, não teve propina e tudo mais. Mas existe uma coisa no direito brasileiro que chama-se direito à não autoincriminação, ou seja, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E aí tem outro detalhe também, que não existe crime de perjúrio no Brasil. Então, se a pessoa fala que não fez, enfim, mas demonstra provas disso, tudo bem, ela não vai ser presa por não ter se autoincriminado, entendeu? Então, o que aconteceu ali foi realmente um ato de, assim como já foi dito,
exagero, né, na questão da autoridade. Tem um detalhe importante que a gente precisa entender, é que é necessário ter um processo penal. A gente no Brasil tem o direito de contraditório, de ampla defesa, é necessário que se passe por todo um passo a passo para a pessoa de fato ser presa, né? E no caso a gente vê como tem sido diferente o tratamento daquelas pessoas, assim como a gente sempre traz aqui, porque esse evento foi um evento político, foi uma prisão política, não teve qualquer embasamento penal do devido processo legal para que isso acontecesse. A gente percebe que no caso do Lula, por exemplo, com tantas provas, com tantos juízes já, prisão em primeira, segunda instância, terceira instância, mais do que comprovações dos delitos que ele cometeu, tá ali, solto, politicamente, por ser interessante politicamente, para aqueles que o soltaram. Mas no caso de uma pessoa ali que estava numa CPI que nem tem poder de realmente fazer um processo inquisitório de verdade, ali é mais para esclarecer aquilo enseje, com o telefone aqui, para que isso enseje realmente um processo, aquilo ali foi um circo armado. É importante trazer aqui um detalhe para poder explicar também para as pessoas que as testemunhas, elas não têm direito ao silêncio. Então, no caso, se tiver, no caso, alguém para ser questionado porque assistiu alguma coisa, tem prova de alguma coisa, ela não pode ficar em silêncio. Mas tem um detalhe: se essas pessoas elas tiverem algum envolvimento com o fato, aí no caso elas podem ser eximidas de produzir provas contra si mesmas, ou seja, cabe ao juiz tirar delas o compromisso de dizer a verdade. Isso acontece no Brasil, isso é uma coisa que faz parte do direito penal. Não sou eu que estou dizendo, eu só estou trazendo aqui o que acontece no direito penal. Então, o interessante é que a gente percebe que o Omar Aziz acusou o Dominguete de ter sido uma testemunha plantada. Depois a gente percebe que ele prende o Roberto Dias porque o cara deu uma versão diferente da versão da testemunha plantada que ele estava criticando. Então, a questão a CPI ela não parte de um começo para chegar ao fim, ela já inicia com um fim, que quer realmente bagunçar, tirar total credibilidade do governo, para então ir arranjando alguma forma disso fazer sentido para um começo. Então, é isso que a gente percebe que está acontecendo. E outro problema que já foi trazido aqui, que a gente também não pode ignorar, foi o desrespeito com relação às nossas Forças Armadas. A partir do momento que a gente percebe que qualquer pessoa fala e não respeita um dos maiores poderes, aqueles que vão garantir a nossa segurança nacional, as Forças Armadas têm um papel importante para a nossa soberania, para o nosso patriotismo, para o nosso orgulho nacional, daqueles que vão nos proteger, passa a desprezar as Forças Armadas, desprezar os militares que ali trabalham. Isso é muito grave, e a gente não pode ignorar isso, a gente não pode deixar que isso passe em branco. A gente foi para as ruas por tantos outros assuntos, por que não a gente também não aproveite esse momento para se manifestar, obviamente, sem buscar aglomeração, porque nesse momento seria desnecessário, mas que a gente demonstrasse a nossa indignação, tanto com relação a essa CPI, quanto com o comportamento dos senadores que desprezam as Forças Armadas, que desprezam o direito brasileiro e desprezam principalmente a justiça, que a cada dia que passa está sendo desmoralizada nesse país. Pois não, Jean? Rafael, rapidamente, o Daniel me deu um gancho quando ele citou, até eu entendi de uma forma irônica, o medo da depoente de hoje, que não quis fazer o juramento. Eu quero lembrar que ontem, ao final daquele ato odioso do Omar Aziz, o outro senador que faz parte ali do trio, né, o trio de guerra da CPI, o Randolfo Rodrigues, esse tiranete, né, esse sujeito que tem uma arrogância, uma prepotência que eu jamais vi em alguém, ele simplesmente foi na entrevista coletiva, ele soltou a seguinte frase: essa prisão é para ter efeito educativo. Ele disse simplesmente que uma pessoa, um cidadão brasileiro, foi preso sem que nada pudesse justificar essa prisão, para dar um efeito de educação aos outros depoentes que viriam à CPI. Ou seja, uma ameaça, né? E esse tipo de senador é que se acha
o paladino da justiça no Brasil quando ele está no meio de corruptos, contumazes e históricos, Rafael? Só duas questões. A primeira, com relação ao comentário do Jean, não falei de forma irônica, disse que a depoente de hoje preferiu não fazer o juramento. Acredito eu, isso é uma... Não é uma crença. Acredito eu que em virtude do que aconteceu ontem, da mesma forma, por exemplo, que o Carlos Wizard, o empresário, preferiu e se resguardou o direito de ficar calado para depois não ter nada utilizado contra ele em um eventual processo. E, novamente, não concordo com a atitude do presidente da CPI, o Omar Aziz, o senador Omar Aziz. Agora, a justificativa apontada, porque não é que não existe justificativa, a justificativa apontada, artigo 342 do Código Penal, perjúrio. Ele fez o compromisso de falar a verdade, não colocou algumas coisas ao longo do seu depoimento que áudios vazados mostraram com que ele não falava a verdade. Pois é, mas aí é preciso dizer que esses áudios... Primeiro, quando eu falei da ironia, não foi para te criticar. O fato em si já é uma ironia, né? Já é rir da cara do brasileiro. Esses áudios que o Omar Aziz justifica como acusação o Roberto Dias de mentir, é do Dominguete. Ou seja, é uma palavra contra a outra. Como que pode alguém tirar uma conclusão sem prova nenhuma? Você pode prender alguém por perjúrio no tribunal, mesmo um tribunal de exceção como essa CPI, desde que seja comprovado. Não há provas. Nenhuma prova. O que ele fez foi algo autoritário, passando por cima da lei, agredindo um cidadão brasileiro, que eu repito, se amanhã for comprovado que ele é corrupto, que vá preso, que responda pelo seu crime. Mas até ontem não existe nada comprovado contra esse rapaz. E ele teve que ser detido, né, de uma forma arbitrária.